Olá, o nosso curso de análise não linear, ele vai ter início com um tópico bastante simples, mas que serve para como introdução interessante para tudo que vem posteriormente em termos de análise não linear. Nós vamos tratar de problemas unidimensionais e nós vamos considerar o tipo de estrutura mais simples que nós podemos conceber, que é uma barra submetida apenas a carregamento axial, no caso, uma barra de treliça. Então, no primeiro capítulo, nós vamos fazer a partir de um exemplo bastante simples de uma treliça abatida, né? Uma treliça com uma barra somente. Vamos introduzir as medidas de tensão e deformação, as medidas de deformação e tensão nessa ordem, que são utilizadas em análise não linear, certo? E na segunda parte, a gente vai, já aí no enfoque de elementos finitos, desenvolver elementos finitos, formular elementos finitos para treliças planas, com base nessas hipóteses, nessas medidas de deformação que nós introduzimos anteriormente. Então, a gente tem aqui os tópicos a serem abordados, né? Primeiramente, né, nesse capítulo 1, utilizando sempre como referência uma treliça com uma barra somente, vamos estudar as medidas de deformação. A nossa análise não linear, nesse contexto inicial, ela vai se resumir à análise não linear geométrica, certo? A análise não linear física, ela vai aparecer depois, mas o foco maior do nosso curso aqui é na questão da não linearidade geométrica. Então a gente vai, com base nesses exemplos simples da treliça, nós vamos caracterizar várias possibilidades de medida de deformação. O deslocamento, né, quando se fala em deslocamento e deformação, esses conceitos, o conceito de deslocamento é um conceito imediato, né, um conceito mais lógico, você sabe exatamente o que, é que significa um deslocamento. O ponto estava aqui, o ponto material estava aqui, chegou no outro ponto, e essa medida que você faz é uma medida de deslocamento, ela não tem muita margem para discussão. Mas já em relação à deformação, que é uma medida relativa, né, você não tem uma possibilidade única para avaliar a deformação. E muitas vezes essa opção é uma escolha do analista, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é definir várias medidas de deformação, para esse caso mais simples, uniaxial, mas já vai ser muito útil, né, para as análises mais complexas que vão vir depois, análises bidimensionais e tridimensionais, certo? Então, a gente fala, primeiramente, no caso da medida de deformação linear, né, que é o que usualmente você tem na graduação, e a gente vai introduzindo sucessivamente as várias possibilidades de medidas de deformação, né? Deformação de engenharia, deformação de Green, deformação logarítmica, e no final nós vamos fazer uma comparação desses vários tipos de deformação e os resultados obtidos por cada uma dessas análises usando essas deformações, certo? Então esse capítulo 1 é um capítulo mais analítico, digamos assim, não tem uma formulação, não tem uma roupagem de elementos finitos, é simplesmente a gente pegar uma treliçazinha simples e para várias medidas de deformação, fazer uma análise do que é que acontece quando a gente tenta traçar aí os caminhos de equilíbrio dessa treliça. Já no capítulo 2, a gente vai, com base, né, no que foi visto no capítulo 1, a gente vai realmente formular elementos de treliça, né, pegar o elemento e definir os graus de liberdade, definir as deslocabilidades e escrever os vetores de força interna e a matriz de rigidez, que vai ser a derivada desse vetor de forças internas, certo? Que são os elementos fundamentais quando você quer introduzir um determinado elemento finito no programa de análise não linear. As duas etapas necessárias são essas aí, né? A definição do vetor de forças internas e da matriz de rigidez tangente, certo? Então a gente vai fazer isso para o elemento baseado na deformação de Green, para o elemento baseado na deformação de engenharia, e depois vamos apresentar a formulação corrotacional. E no caso das treliças é bastante simples, né? Mas o interessante é a gente apresentar a ideia dessa formulação, né? Que
mais adiante, né, no capítulo de pórticos, ela vai ser mais bem explorada. Certo? Então vamos iniciar o nosso estudo, né, tratando dos requisitos, né, como é que a gente define, né, uma medida de deformação. Quais são os pré-requisitos para que você adote uma expressão matemática com o objetivo de calcular a deformação de um elemento. Como nós vamos estar trabalhando inicialmente com uma treliça, né, a gente sabe que a treliça, as barras de treliça, elas sofrem apenas tensão e deformação ao longo do seu eixo. Então, é um estado uniaxial de tensões, e essa tensão é constante ao longo da barra. Né? Então, supondo que não tenha, na treliça você supõe que não tem nenhuma ação ao longo da barra, somente nas extremidades, e essas ações de extremidade levam somente ao encurtamento ou alongamento da peça. Então, tem uma tensão normal constante e uma deformação também constante ao longo da treliça. Certo? A única deformação de interesse é ligada à variação de comprimento, encurtamento ou alongamento. Inicialmente, a gente deve mencionar que uma medida de deformação ela deve ser sempre adimensional. Deve ser sempre adimensional porque não pode depender das unidades de medida que você está usando. Claro que o deslocamento vai depender da unidade de medida, mas o valor do deslocamento, por exemplo, vai depender da unidade de medida, o valor da força. Mas a deformação ela não pode ser dependente do tipo de sistema de unidades que você está utilizando, por exemplo. Outro requisito necessário é que, evidentemente, se você tiver um deslocamento de corpo rígido, deslocamento de corpo rígido sem deformação, o valor avaliado por essa medida, né, por essa expressão que você vai desenvolver, ou vai escolher, ele deve ser nulo. Vamos dizer, depois isso é um critério. Né? Nos casos simples, como o caso de treliça, isso aí é muito fácil de fazer. Né? A medida unidimensional é muito fácil de fazer, mas no caso mais geral, um dos critérios, né, de você verificar a objetividade de uma medida de deformação é você verificar se ela realmente fornece deformações nulas no caso de movimentos de corpo rígido. Certo? Nos casos mais gerais, bidimensionais, tridimensionais, isso aí não é tão evidente na primeira vista. Né? Dada uma medida de deformação, não é tão fácil você checar isso. Bom, feitas essas observações, a gente pode introduzir aqui uma medida geral de deformação de grau N. Claro que isso aqui não vai ser usado para muitos graus, não, apenas alguns poucos graus, mas é uma maneira de você, maneira compacta de representar as medidas de deformação, certo? Então, teríamos aqui o εn igual ao comprimento final, e estou falando de bar, né? Estou falando de um segmento. Comprimento final elevado a n menos o comprimento inicial elevado a n dividido por n vezes o comprimento inicial elevado a n. É uma família, né? Você pode ter uma família de deformações variando esse coeficiente n, certo? Uma outra família de deformações você poderia ter, usando aqui embaixo no denominador o comprimento final, certo? O L minúsculo. Mas por enquanto vamos ficar nessa daí, certo? Ou seja, essas medidas dessa família de deformações, essas medidas têm como referência a configuração inicial, porque quem aparece aqui embaixo é a configuração comprimento inicial, certo? Fazendo a substituição, né, do valor n, por exemplo, usando n igual a 1, vai ficar comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial, que é chamada deformação de engenharia, a deformação que a gente está acostumado a trabalhar, certo? De maneira geral na graduação, né? Essa deformação que a gente define. Acréscimo de comprimento dividido pelo comprimento inicial. Se você fizer o n igual a 2, você vai ter L ao quadrado, o comprimento final ao quadrado, menos o comprimento inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes o comprimento inicial ao quadrado. É uma outra medida de deformação que obedece aos nossos requisitos, certo? Mas é diferente da primeira e é conhecida como deformação de Green-Lagrange. Na realidade, a deformação de Green-Lagrange, como vocês veem na mecânica do contínuo, ela é definida como um tensor, né? Isso a gente vai ver depois, mas se você particularizar para o caso unidimensional, é isso aí que a gente obtém. Certo? Não é interessante usar outros, né,
outros coeficientes maiores do que 2, mas o coeficiente com n igual a zero me dá uma medida de deformação importante também, né, chamada deformação logarítmica. No caso, né, surge aqui uma indeterminação, se você substituir diretamente, fica L elevado a zero menos L elevado a zero, daria zero no numerador, né? E embaixo, 0 vezes L elevado a zero daria zero também no denominador. Então, seria uma indeterminação, mas você pode levantar essa indeterminação no limite, né? E no limite a gente mostra que essa expressão com n igual a zero, ela é igual à deformação logarítmica. Vai aparecer daqui a pouco a fórmula dela. Não vou mostrar agora não. Daqui a pouco ela aparece. Bom, e qual que é o procedimento que nós vamos utilizar em todos os exemplos, né, desse capítulo e na grande maioria dos exemplos do curso de análise não linear? É o princípio dos trabalhos, no caso, o princípio dos deslocamentos virtuais, certo? Onde você, um enunciado grosseiro dele seria trabalho externo igual a trabalho interno, né? Ou o trabalho das forças externas sobre os deslocamentos é igual ao trabalho dos deslocamentos, das deformações, das tensões sobre as deformações. Tá? Essa é uma definição meio grosseira, mas assim, em termos de, para aplicar, né, o que muitas vezes é utilizado. Ok? Nós vamos, então, considerar o trabalho externo, né? Vou já mostrar a figurinha da treliça. O trabalho externo, como eu só vou ter uma carga aplicada nessa treliça, e ele vai exercer o trabalho sobre o deslocamento V, certo? Lembrando que sempre que esse princípio dos trabalhos virtuais a gente aplica numa forma incremental, né, dos deslocamentos e das deformações, certo? E o trabalho interno é dado pelo trabalho das tensões sobre as deformações incrementais. No caso da barra, vai ser uma treliça com uma barra somente, então eu só vou ter uma componente de tensão e uma componente de deformação. Então, vamos mostrar a figura que isso aí vai ficar mais claro. Certo? Uma questão que surge e que nós vamos responder nesse capítulo, nós vamos responder somente de uma forma pouco rigorosa, é essa integral do princípio dos trabalhos virtuais, se ela é feita na configuração deformada, no volume indeformado ou no volume deformado, né? Ou seja, após os deslocamentos. Por enquanto, nós vamos fazer uma discussão mais simplificada e usar, nos primeiros exemplos, o volume inicial, ou seja, o volume indeformado. Bom, a treliça que nós vamos analisar é uma treliça, né, que está em uma barra somente, apoiada aqui nesse ponto, e na outra extremidade ela pode se mover somente na vertical. Então, você tem aqui uma altura inicial de treliça H, né, um abatimento inicial H, e o comprimento inicial da treliça é L maiúsculo, né, o comprimento inicial. O deslocamento V, ele é medido a partir desse ponto aqui de baixo para cima. Então, a partir dos dois triângulos aí da configuração indeformada e da configuração deformada, nós conseguimos escrever o comprimento final da barra em função das suas características geométricas iniciais, ou seja, do abatimento H, né, do comprimento inicial L, e do deslocamento V. Essa expressão que dá o comprimento final da barra, pode-se ver que ela é não linear no deslocamento vertical, né? Esse é o único deslocamento que a gente tem, é esse deslocamento vertical. Portanto, o comprimento final é uma função não linear do deslocamento e, consequentemente, como as deformações são medidas em função do comprimento final, essas deformações também vão ser não lineares no comprimento, no deslocamento V. Então, uma característica essencial da não linearidade geométrica é quando você usa medidas de deformação que são não lineares, funções não lineares do deslocamento do elemento. No caso mais geral, você vai ter várias componentes de deslocamento, então essa função é não linear nas várias componentes do deslocamento. No caso aqui, a gente só tem uma componente de deslocamento e uma componente de deformação, que é a deformação axial.
Bom, a gente pode fazer algumas simplificações, esse é um breve retorno aí para os fundamentos, né? A gente pode fazer algumas simplificações dessas expressões para ver o que acontece se eu calcular as coisas no regime linear, né? Para depois a gente comparar com o regime não linear. Temos aí a expressão do comprimento final em função das características geométricas da treliça e do deslocamento, e nós podemos, né, através dessa fórmula simplificada, ou através da linearização dessa expressão, chegar à conclusão de que o comprimento final é simplesmente dado por L mais seno de θ vezes V. O seno de θ é o seno do ângulo inicial que a barra faz com a horizontal, certo? O ângulo θ é o ângulo inicial que a barra faz com a horizontal. Então, ao fazer isso, nós estamos linearizando a expressão, certo? Ou seja, o comprimento final passa a ser uma função linear do comprimento inicial, do deslocamento, perdão. Ok? Então, essa é a base da análise linear. A análise linear geométrica, você considera as grandezas, né, a deformação, como sendo uma função linear do deslocamento. Nessa condição, eu posso calcular a deformação, certo? Usando, por exemplo, a deformação de engenharia, comprimento final menos comprimento inicial vai dar simplesmente seno θ vezes V. Dividido pelo comprimento inicial, que é o L maiúsculo, eu posso calcular a expressão para a deformação linear, certo? Fica igual a seno de θ vezes V sobre L. Como na aplicação do princípio dos trabalhos virtuais a gente usa isso incremental, né? Então, incrementalmente, o acréscimo, né? O incremento de deformação linear é igual ao seno de θ vezes o incremento do deslocamento dividido pelo comprimento inicial. Então, mais uma vez, aqui fica evidenciada a relação linear entre deformação e deslocamento, o que caracteriza a linearidade geométrica. Então, a gente, colocando agora na expressão do princípio dos trabalhos virtuais e integrando no volume inicial, certo? O maiúsculo aqui significa que é o volume inicial. Eu tenho que trabalho externo, incremental, é igual ao trabalho interno. Como isso vai acontecer nas várias integrais que nós vamos fazer ao longo desse capítulo aqui inicial, certo? Essa deformação, né, ela é constante no volume e a tensão também é constante no volume. Então, esses dois termos, em geral, vão sair da integral, só nesse capítulo, né? Então, a integral final fica sendo o volume da peça, né, multiplicado pela tensão linear vezes a deformação linear incremental, que nós já vimos aqui em cima, que é seno θ delta V sobre L. Certo? O que nos permite achar, né, a partir da consideração, claro, a gente tem que fazer alguma consideração aqui em relação ao material. Nós vamos considerar o material linear elástico, ou seja, existe uma relação entre a tensão linear e a deformação linear, dada pelo meu módulo de elasticidade. Substituindo essa relação constitutiva simples aqui, a gente pode fazer, né, obter a curva carga-deslocamento para a treliça, no caso linear. Achamos simplesmente que a carga, né, em função do deslocamento, simplesmente é a seno ao quadrado de θ sobre L, que é uma expressão usual na resistência dos materiais e que é um daqueles termos, por exemplo, do elemento de treliça, né? Vou pegar um elemento de treliça para análise linear, cálculo matricial, os termos são sempre assim, né? As rigidezes da treliça, seno θ, cosseno θ, cosseno ao quadrado de θ, certo? Esses termos de rigidez são sempre nessa linha. Bom, então, se nós estivermos fazendo uma análise linear, essa é a relação carga-deslocamento, evidentemente vai ser uma reta, né? E a gente não tem mais muito o que discutir, certo? Mas o tópico nosso aqui, como o nosso tópico é análise não linear, a gente vai agora para as medidas de deformação não lineares e vamos ver o que é que acontece com essas expressões. Essa linearização que nós fizemos aqui inicialmente, ela pode ser feita também através de uma expansão em série de Taylor, certo? Aqui eu usei uma simplificação muito comum, que também é baseada em expansão em série, né?
Mas se você quiser ser mais rigoroso, você pode escrever isso aí em função usando as ferramentas das séries. E você acha que quando você retém somente os termos lineares, o que fica é aquilo ali. Bom, agora vamos então ver o que acontece se nós usarmos a primeira medida de deformação, a deformação de engenharia, que é calculada através do acréscimo de comprimento menos dividido pelo comprimento inicial. Mas agora, considerando que esse L minúsculo, né, o comprimento final, é uma função não linear dos deslocamentos. Então, nós já deduzimos a expressão para L, é só substituir. Está aí a expressão para L. Então, forma que o meu trabalho virtual interno, a partir dessa expressão, é igual ao incremento de deformação multiplicado pela tensão integrado no volume. Vamos continuar a fazer essa integral no volume inicial, certo? Ainda sem uma justificativa mais rigorosa. Né? Por enquanto, nós podemos dizer o seguinte, né? Que essa deformação, né, ela, por ser dividida pelo volume inicial, a referência que você adota é o volume inicial, é a posição indeformada. Por isso que nós estamos integrando, né? Ou seja, todo mundo é função do volume inicial. Isso aí corresponde ao que a gente vai chamar depois de uma descrição lagrangiana, certo? Estou me antecipando aqui um pouco, onde a gente escreve todas as deformações, todas as variáveis dependentes são escritas em função da configuração indeformada. Mas não vamos fazer uma justificativa rigorosa disso por enquanto, mas vamos admitir que podemos fazer isso e fazer essas integrações para essa medida de deformação na deformação, na configuração indeformada, ou seja, no volume V maiúsculo. Então, a integração realizada no volume inicial, porque a configuração inicial é a referência utilizada para o cálculo da deformação, ou seja, a gente está considerando como variáveis, a gente escreve as coisas em função da configuração inicial. Como no princípio dos trabalhos virtuais a gente precisa desse valor da deformação em forma incremental, né? Eu posso escrever que o meu delta epsilon lembrando o epsilon é L minúsculo menos L maiúsculo sobre L maiúsculo, onde somente o L minúsculo é dependente do deslocamento. Então, ao fazer o delta epsilon fica simplesmente como delta L sobre L. É como se fosse uma derivada, né? É a mesma equivalência. Né? Nós podemos, a partir da expressão do comprimento final, fazer, né, essa expressão aqui, né? Quando eu aplico o operador delta nessa expressão, esse delta funciona como, opera como uma derivada, a gente acha que o 2L delta L, 2H delta V, mais 2V delta V, de tal forma que eu consigo relacionar incrementalmente o deslocamento com o comprimento. Né? Então, o acréscimo de comprimento com o acréscimo de deslocamento na forma tangente, vamos dizer assim, na forma incremental. Nós vemos que essa relação, mais uma vez, é uma relação não linear, né? Porque aqui aparece o V, a relação entre incrementos de deslocamento, aparece o V aqui, certo? E mais, né, esse L aqui embaixo também é função de V. Tá? Então, a gente tem uma relação incremental não linear. Levando essa expressão à variação do comprimento, da deformação de engenharia, lá de cima, nós chegamos à expressão final da variação da deformação de engenharia em função da variação do deslocamento e onde fica, mais uma vez, evidenciado o seu caráter não linear. E aí é só substituir na expressão do princípio dos trabalhos virtuais, certo? Mais uma vez, aquela integral, a tensão e a deformação incremental são constantes na barra, elas saem da integral, então eu fico com P delta V. Vai aparecer uma tensão aqui que a gente vou chamar sigma índice E, ou seja, é a tensão referente a essa consideração de se usar a deformação de engenharia, certo? Quando você tem alternativa para escolher a medida de deformação, isso significa que você vai ter uma alternativa também para escolher a medida de tensão. Na verdade, não é uma alternativa, né? Significa que vai haver uma medida de tensão associada àquela medida de deformação. Ou como a gente chama no jargão aí da mecânica computacional, é uma medida de tensão conjugada, né, à
medida de deformação de engenharia. Nós estamos chamando ela de sigma-E, certo? De tal forma que, ao integrar, você vai ficar com P delta V é sigma-E a H mais V sobre L vezes delta V. E aparece aqui, então, a relação entre carga e deslocamento, ou seja, ou então, alternativamente pensando como equação de equilíbrio, né, é a força externa e força interna, tá? Esse conceito é muito válido, principalmente quando a gente for trabalhar com elementos finitos. Então, a força externa vem do trabalho externo e a força interna vem do incremento de trabalho interno. A gente acha que o P, né, é a tensão de engenharia, essa tensão que a gente acabou de introduzir, multiplicado por A vezes área inicial, H mais V sobre L. Ou seja, isso aqui é uma relação que continua não linear, né? Lembrando que esse L aqui é função de V. Certo? A equação de equilíbrio para o caso da deformação de engenharia é essa daí. Para que eu possa, né, relacionar efetivamente a carga e o deslocamento, eu preciso definir quem é que é essa tensão de engenharia. E eu vou fazer mais uma hipótese, né? Vamos admitir que a deformação de engenharia se relaciona linearmente com a tensão de engenharia. Essa hipótese é completamente arbitrária, né? Mas é para manter a coerência com o que a gente vai fazer nas outras medidas de deformação também, certo? Então, supondo que existe essa relação linear e esse módulo de elasticidade, vou supor por enquanto que é o mesmo, né? Nós temos uma seguinte situação, né? Introduzindo essa relação constitutiva na equação de equilíbrio, substituo a tensão sigma-E nesse pedaço aqui, nós conseguimos finalmente achar a relação carga-deslocamento, certo? Dependendo somente do deslocamento. Lembrando que esse L minúsculo, ele é uma função de V, mas é uma função que a gente já conhece. Tá? É fácil visualizar que agora eu vou ter o deslocamento presente aqui nesse L, presente aqui nesse outro L também, e presente aqui em cima. Então, eu tenho uma relação carga-deslocamento final que é bastante não linear. Né? Aparece aí uma forma mais complicada, essencialmente não linear. Pode ser escrita também dessa maneira mais compacta, né? Certo? É A sobre L, H mais V, multiplicado por esse termo entre parênteses. Então tá bem claro aqui, né? Agora eu já tirei, né? Escrevi o L em função do V. Então aqui não depende, agora sim, independência explícita em termos dos deslocamentos. Tá? Do deslocamento, aliás, do V. Só tem um deslocamento aí. Então fica claro aqui que essa relação ela é não linear, onde o V aparece aqui embaixo, né? Ao quadrado, aparece aqui também. Nesse exemplo, né, a gente consegue vamos só falar um pouco aqui dessa estrutura matemática. Nesse exemplo, eu consigo, né, escrever uma relação entre carga e deslocamento. Com esse caráter, né, com esse jeito, né, essa cara dessa expressão aí, vocês observam que é fácil, né, por exemplo, para um dado deslocamento, eu encontrar a carga, né, certo? Então, se eu quiser para um dado deslocamento, achar qual é a carga correspondente é muito fácil, é só substituir os valores numéricos que eu tiver. Agora, se eu tiver um determinado nível de carga, certo? Fixo, eu quiser saber qual o deslocamento correspondente, não é tão fácil, né? Por quê? Porque eu tenho uma equação aí não linear para resolver, certo? Eventualmente eu posso ter até mais de uma solução, ok? Então, nesse caso particular, é muito fácil eu calcular a carga correspondente a um determinado deslocamento e é muito difícil calcular o deslocamento correspondente a uma carga fixa, tá? Na prática, o que acontece, dependendo da estratégia de solução que você adota, isso a gente vai ver depois, às vezes eu estou querendo calcular a carga em função do deslocamento, às vezes estou querendo calcular deslocamento em função de carga. No método dos elementos finitos, em geral, o que você considera é que as cargas elas são todas proporcionais, mesmo que você tenha várias cargas, vários elementos, vários graus de liberdade, as cargas são consideradas proporcionais a um determinado fator. Então, você só tem uma variável para a carga.
enquanto que os deslocamentos são, dependendo do tamanho da sua malha, são dezenas, centenas, milhares. Certo? Então, em geral, o problema, numa primeira análise, a gente vai aumentando a carga e buscando os deslocamentos correspondentes, certo? Isso é o que se chama de controle de carga. Mas aí a gente vai esmiuçar posteriormente com detalhes. O que posso afirmar aqui agora é que, nesse caso, né, é muito mais fácil impor um deslocamento e achar a carga correspondente do que impor a carga e achar o deslocamento gerado por ela, certo? Então, nesse exemplo particular, é muito mais fácil você ir controlando através de deslocamentos. Ok? Então, esses são os resultados para a deformação de engenharia. Vamos agora ver o que é que acontece se eu utilizar a deformação de Green, que é uma deformação extremamente popular, principalmente no caso do que a gente chama de formulação lagrangiana total, que é a formulação que a gente vai ver posteriormente nos meios contínuos, 2D e 3D. Bom, então, a deformação de Green, fazendo n igual a 2 na primeira equação, na fórmula geral de deformações, fica como sendo L final ao quadrado menos L ao quadrado dividido por 2 vezes L inicial ao quadrado. Essa deformação preenche os pré-requisitos de ser uma medida de deformação. É tão arbitrária quanto a deformação de engenharia, né? Foi uma escolha nossa, mas vamos trabalhar em cima dela para ver como é que ficam as expressões. O trabalho virtual externo não se modifica, então a gente vai considerar somente o trabalho virtual interno aqui. Ou seja, eu vou ter o incremento de deformação de Green multiplicado por uma tensão, que eu vou chamar de sigma G, né, que está associada à deformação de Green nesse produto, e que é a ela, né, energeticamente conjugada. Já estou falando aí, né, no jargão mesmo da mecânica computacional. Mais uma vez, esses caras são constantes no elemento de barra, você pode simplesmente multiplicar o volume por eles. E nós achamos aqui a relação entre carga e deslocamento. Ainda não achamos, né, porque eu preciso relacionar esse delta epsilon G com o incremento de deslocamento para poder cortar. Mas, já antecipando o resultado que a gente vai mostrar posteriormente, né, esse sigma G associado à deformação de Green-Lagrange é o que se chama de tensão de Piola-Kirchhoff 2, que tem várias aplicações na análise não linear. Então, na deformação de engenharia, eu introduzi uma tensão que eu chamei de tensão de engenharia porque estava associada àquela deformação. Agora, à deformação de Green-Lagrange, eu estou associando um tensor chamado de tensor de Piola-Kirchhoff 2. Certo? Essa é a nomenclatura desse tensor de tensões. A gente vai falar, quando a gente estiver nos meios contínuos, das propriedades desse tensor, né, que você já vê em mecânica do contínuo também, de forma que o tensor de Piola-Kirchhoff 2 é o energeticamente conjugado com o tensor de deformações de Green-Lagrange. Ok? O delta epsilon G, a gente usa esse operador delta na mesma forma que uma derivada, fica L final, delta L dividido por L inicial ao quadrado. Esse delta L nós já achamos, nós já deduzimos lá atrás, certo? É H mais V sobre L vezes delta V, de tal forma que a gente tem aqui a relação incremental entre deformação e deslocamento. E essa relação incremental, se isso aqui fosse uma constante, ela seria linear, mas ela não linear, porque aparece o V aqui, mas ele aparece de uma forma mais discreta do que nas outras, na expressão de deformação anterior. Discreta que eu digo assim, uma forma mais simples. Discreta é outra coisa na mecânica. Bom, substituindo a deformação incremental, nós achamos a relação, né, cortando aqui o ΔV, entre carga e deslocamento. Relação entre carga e deslocamento é sigma G a H mais V sobre L.
certo? Essa é a equação de equilíbrio. Quando eu uso o princípio dos trabalhos virtuais, a primeira coisa que se obtém é uma relação de equilíbrio. Existe essa equivalência perfeita entre princípio dos deslocamentos virtuais e relação de equilíbrio. Para que eu possa achar a relação carga-deslocamento final, eu tenho que definir, né, como que essa tensão de Piola-Kirchhoff se relaciona com a deformação de Green-Lagrange. E nós vamos continuar de forma coerente, como fizemos até agora, né, vamos admitir que existe uma relação linear entre as tensões de Piola-Kirchhoff 2 e as deformações de Green-Lagrange. E mais, que essa relação, né, linear tem como coeficiente o mesmo coeficiente das outras relações tensão-deformação que a gente adotou. Ok? Então, isso aí é evidente que é arbitrário, né? Eu não estou demonstrando que isso existe, não estou provando, mas é uma hipótese que nós vamos manter mais para simplificar esse problema. Né? Então, eu tenho que o mesmo coeficiente que relaciona a deformação de engenharia com a tensão de engenharia é aquele que relaciona a tensão de Piola-Kirchhoff 2 com a deformação de Green-Lagrange. Então, substituindo a expressão, né, da tensão de Green, tensão de Piola, em função da deformação de Piola, e mais uma vez escrevendo essa deformação de Green, né, mais uma vez escrevendo a deformação de Green, nós achamos essa expressão aqui para o epsilon G, certo? Deformação de Green em função do deslocamento. Você vê que é uma função não linear, mas é uma expressão quadrática, né? Uma expressão de segundo grau. A deformação de Green é uma função quadrática do deslocamento. Diferentemente da deformação de engenharia, que era uma função racional, né? Aparecia embaixo, em cima, dentro da raiz quadrada. Essa expressão é uma expressão relativamente mais simples, tá, da nossa deformação. Finalmente, substituindo na relação carga-deslocamento anterior, a gente acha essa expressão para a relação entre força aplicada e deslocamento vertical. Ou seja, como ele aqui é constante, né, é a constante, a gente tem uma função cúbica, uma função do terceiro grau. Que, né, sendo um polinômio, às vezes é mais fácil de tratar polinômios do que funções racionais. Certo? Então, essa expressão polinomial é mais simples do que a equação obtida usando a deformação de engenharia. Essa característica da deformação de Green é muito importante nas formulações numéricas mais gerais, que usam matrizes, né? E, matematicamente, né, você pode raciocinar como uma matriz ao quadrado, uma matriz ao cubo, ou seja, ela multiplicada por ela mesma é mais intuitivo, né? Pode fazer isso. São operações que a gente está acostumado a fazer, mas quando você pega, por exemplo, um logaritmo, né, de uma matriz, né, que às vezes aparece quando você está tratando de uma medida de deformação mais complexa, é mais difícil de visualizar, né, e mais difícil também de trabalhar. Então, a relação Piola-Kirchhoff 2 e Green-Lagrange é uma relação muito usada e é a principal formulação que a gente vai aprender nos casos gerais.